importante, e a participação da sociedade também faz parte ali do mandato parlamentar, né? Claro, sem dúvida. Não somente essa participação, né, dessa cobrança, como você agora mesmo traz na sua pergunta, mas também eu tenho falado isso desde que nós começamos a gestão, Karine, não dá pra gente fazer política dentro do gabinete, sabe? Então, entender o que a população precisa e acolher e acatar e pensar a partir dali é importantíssimo. Então, um exemplo aqui, né? Quando o Franklin traz lá do Maranhão a pergunta dos quilombolas, como que você vai entrar num território e levar igual para todo mundo? É impossível. Então, não somente é importante você estar em campo, estar presente, saber o que cada um necessita e precisa, qual a maior demanda, mas também saber como levar para cá, né? E trazer para cá de volta. Ontem nós estávamos no Congresso com a deputada Dayana Santos, falando sobre os apoios internacionais e como que a gente tem, né, incidido tanto após, né, o retorno do presidente Lula, e uma das pautas principais era essa: se não fôssemos nós ali no Fórum Afrodescendente na ONU, se não fôssemos nós agora na COP16, né, se não fôssemos nós pautando o DS18 também, junto ali com o presidente Lula, com o BNDES, com o Ministério dos Povos Indígenas, talvez algumas pautas ainda estivessem retrocedendo como estávamos na última gestão. E só para a gente fechar, ministro, vou pedir para o Bruno Camelo e a Malu Prado prepararem aí o GC do Ministério. No Ministério dá para baixar a cartilha, é isso? No site do Ministério? Dá sim. Então daqui a pouco a gente coloca na tela aí. Tá? Enquanto isso, a gente vai, ministra, lá para sua região, vamos ao Rio de Janeiro, vamos ao seu estado, na verdade, né? Vamos a Angra dos Reis. Rádio Costa Azul, Tatiane Cardoso, bem-vinda, bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministra. Obrigada pela oportunidade de estar aqui participando desse Bom Dia, Ministra. Ministra Aniele, o Franklin falou do Maranhão e eu agora lá de Angra dos Reis, onde nós temos muitas aldeias e comunidades quilombolas, né? Um dos seus secretários, inclusive, é de lá. Como que o Ministério, quais as iniciativas do Ministério para apoiar essas lideranças, fortalecendo essas comunidades mais locais, que Angra e Paraty, apesar de estarem entre as duas principais cidades do país, ainda têm suas peculiaridades, suas características muito próprias e também suas necessidades, muitas necessidades. Quando a gente visita essas comunidades, a gente percebe isso. Então, a minha pergunta é, ministra, como que o seu ministério pode contribuir para apoiar essas lideranças, essas organizações dentro dessas comunidades e diminuir a vulnerabilidade social? Tati, bom dia. Obrigada pela pergunta. Eu não consigo iniciar essa resposta sem mandar um beijo pro PC e pra Rose, que são meus compadres e que moram em Angra. A tia dele, inclusive, também trabalha com você, então deixando aqui já um super beijo, um abraço para todo o pessoal de Angra. Foram muitas idas aí, com muitos momentos felizes. Bom, vamos lá. O Ronaldo, né, é secretário quilombola de Paraty, que a gente tem um carinho enorme, tem feito um trabalho, assim, incontestável e tem nos apoiado muito. Então, eu vou repetir muito brevemente o que eu falei para o Franklin, que quando a gente recriou a Quilomba Brasil, né, que foi ali um aprimoramento de uma política que já existia, e a gente traz os programas locais dentro do PNGTAC, né, que é esse Programa Nacional de Territórios Quilombolas, visando a melhoria especificamente de cada um, entendendo o que cada um precisa. Isso foi um passo dado. Outros passos ali paralelos a isso eram, sim, as titulações, né? São 9 etapas para a gente titular um território quilombola e, infelizmente, muitas vezes fica ou pelo meio do caminho ou não se avança. E nós conseguimos avançar bastante, temos conseguido, na verdade, avançarmos bastante desde o ano passado para cá, com números de alguns territórios já titulados, mas além disso, esse reconhecimento, que é junto com a Fundação Palmares, está lá no MINC também, com o próprio MDA, mas acima de tudo também, né, com o INCRA, que é tão importante, que agora vem a ter ali, graças a essa parceria, esse empenho de todo mundo que está conosco transversalmente, vem a ter uma diretoria quilombola. Esse é um ponto. Um outro ponto que a gente tem batido muito é dentro de uma outra secretaria nossa, que, né, cuida ali especificamente do Sistema Nacional da Promoção da Igualdade Racial, que visa fortalecer territórios locais. Então, prefeitos, né, nos estados e nas prefeituras, a gente tem cada vez mais nos apropriado disso. Então, ano passado, por exemplo, nós entregamos alguns kits que visam ter uma secretaria, uma diretoria, uma coordenação. O que o município ou o que o estado
estado ou que a prefeitura decidir fazer, a gente vai lá e entrega um kit que garanta ali um mínimo trabalho para que seja esse elo entre o município e o governo federal. Nós chegamos aqui com um pouco menos de 100 municípios, agora a gente já passou de 300, né, ou caminhando para 300 e pouquinho, se não me falha a memória, mas a gente pode mandar isso confirmado, mas de uma incidência que temos feito, que ainda não é um número total satisfatório, mas a gente tem cada vez mais investido nisso. Então, para os próximos anos, né, a gente já tem também um orçamento deliberado para isso. Essa junção, por que eu estou trazendo o Sinapir, que são esses órgãos PIR que chegam lá na ponta, nas prefeituras e nos municípios, e falando da Secretaria de Quilombo, né? Porque é a nossa junção para que a gente tenha acesso aos territórios, mas que leve também o fortalecimento de como podemos fortalecer as pautas pela igualdade racial em cada município do nosso país. O conteúdo dessa e de outras entrevistas você pode acessar pela nossa Rádio Gov, radiogov.ebc.com.br. O conteúdo também de todas as nossas entrevistas você também acessa pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Ministra, vamos seguir aqui a nossa lista e vamos então ao Rio Grande do Sul, vamos a Camaquã, a Rádio Acústica FM. Rodrigo Vicente, bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministra. Bom dia, os colegas, os nossos ouvintes, espectadores. Falando ainda no tema eleição, a colega trouxe há pouco a eleição dos Estados Unidos, mas eu queria trazer um pouquinho para a nossa realidade aqui. Uma população de mais de 50% negra no Brasil, no Rio Grande do Sul, minha terra, 21% se autodeclaram, né, pretos ou pardos. A gente tem um número muito pequeno ainda de representação política, né? Um pouco mais de 30% dos prefeitos eleitos no Brasil em 2024 são negros, 33,5%, realmente um número pequeno. Houve um crescimento ainda ante os números de 2020, mas ainda um número pequeno. No Rio Grande do Sul é pior ainda, né? Apenas menos de 2% dos prefeitos eleitos são negros. Por mais de que já há, né, ministra, leis, regras eleitorais políticas, né, para que se tenha cada vez mais candidatos e se eleja mais representatividade negra, o que falta ainda, ministra, para que aumente de fato essa representatividade, aqui até na Câmara esse número não chega a 30%. Acho que se pegar o recorte até dos ministérios, é muito pequena ainda a parcela de presença da população negra em cargos que vão decidir muitas vezes, né, o nosso dia a dia, o futuro do país. Oi, Rodrigo. Obrigada pela pergunta. Um prazer, um abraço apertado a todo o povo do Rio Grande do Sul. Nós estivemos aí, né, algumas vezes esse ano, também no ano passado, mas respondendo especificamente a sua pergunta, eu acho que faltam ainda alguns pontos específicos, né? Primeiro, a conscientização das pessoas, né? Porque, assim, para mim é um pouco óbvio falar por que pessoas negras, mulheres, precisam estar em lugares de poder e de decisão, né? Mas, infelizmente, não é tão óbvio assim quando a gente precisa debater isso afora, né? Com pessoas que, às vezes, acham que esse mimimi não precisa começar aqui. Eu sou fruto de uma família letrada politicamente desde nova e eu também sou fruto de uma família que, infelizmente, viveu na pele uma violência política brutal, né, que foi concretizada a partir do que essa mulher defendia, do que ela representava, do que ela trazia em seu corpo, que era ali a personificação de várias lutas, né? As pessoas precisam entender de que um país com igualdade racial é um país mais diverso, é um país fortalecido. Como você traz na sua pergunta, nós somos 56% da população. A gente não está falando somente, né, de uma parcela mínima e a gente não está falando, então vamos acolher somente essas pessoas. Não, não é isso. Os serviços precisam ser diversos. O poder, ele também precisa ser diverso. A educação, a saúde, a empregabilidade. Porque quando a gente abre os jornais, ontem mesmo, lá no Rio de Janeiro, quando eu abri o jornal local para ler, eu vi, infelizmente, um assassinato de 2 mulheres negras, né, de seus ex-companheiros, mas também, do outro lado, uma outra criança que, infelizmente, foi atingida com uma bala na cabeça, uma bala perdida na cabeça dentro do mercado com a própria mãe. Então, assim,
Se nesses lugares de violência, infelizmente, estão ali com um número gigantesco, né, sobre-representados pessoas negras, por que no espaço de poder e de decisão, por que na hora de decidir pelo povo, pelo corpo, pelas políticas públicas, a gente também não pode ter pessoas negras? É por isso que quando a gente fala de decreto, de ação afirmativa, a gente está falando isso para que seja igual. Eu não vejo pessoas brancas que sempre ocuparam hegemonicamente espaços de poder de decisão, né, espaços políticos, dizerem que são pautas identitárias quando elas chegam no poder e permanecem passando de família para família, passando de pessoa para pessoa. Isso nunca foi visto, isso nunca foi falado. Então a gente precisa sim entender que diversificar é melhorar, não é afunilar. Diversificar é trazer para esses espaços também uma melhoria. Eu sou fruto de cotas, eu sou fruto de ações afirmativas e talvez se não existissem isso, eu não seria e não teria a formação que eu tenho hoje. Com todo o meu letramento político, com toda a minha formação de mestrado, doutorado e universidades, talvez eu não tivesse tido isso porque a Aniele, que nasce na favela, que nasce pobre, mesmo com os pais estudados, talvez não tivesse tido a oportunidade. Então, desculpa me alongar um pouco, mas esse é um tema que eu luto por isso há muitos anos. Sempre vou lutar, seguirei lutando, porque eu acredito sim que através de lugares mais diversos nós teremos um país cada vez mais fortalecido e visando as pessoas que mais precisam. Vou aproveitar aí o gancho do Rodrigo Vicente, ministro, para continuar nesse assunto, porque é interessante, né, isso que ele diz, que apesar da representatividade negra ainda ser pequena, que ela aumentou. E aí, diante dessas dificuldades todas, né, e apesar das leis que a gente tem, né, que destinam quantidade X de vagas, né, enfim, que dizem que de candidaturas, né, no caso, eu queria saber, ministra, se com o tempo, diante de tudo isso que a gente vê, que a gente assiste, se esses candidatos negros, se eles estão desencorajados na sua avaliação ou se as pessoas têm se colocado, né, para se candidatar. Qual o cenário hoje? As pessoas estão menos interessadas na política? O que a senhora vê? Karine, acho que a sua pergunta é a pergunta que, se a gente abrisse uma roda aqui com todas as parlamentares, mulheres principalmente, nós ficaríamos talvez algumas horas, né? Em 2020 e 2022, eu estava à frente do Instituto Marielle Franco e nós fizemos ali um levantamento da violência política no Brasil. Nós entrevistamos ninguém mais, ninguém menos do que Benedita da Silva. E eu lembro perfeitamente da frase da Benedita que ela falava: olha, eu vivo violência política há 40 anos. Toda vez que eu falo essa frase, eu me arrepio, porque Bené, Jurema, no Rio de Janeiro, Marielle Franco, 10 anos depois, assassinada com 5 tiros na cabeça, e depois uma legião de pessoas e de mulheres. Eu digo sempre que tem uma política no Rio de Janeiro antes de Marielle e uma política no Rio de Janeiro pós-Marielle. Uma legião de mulheres que se colocaram, mas se colocaram com um pouco de medo também, né? Thalíria Petrônia, ameaçada. Tainá de Paula agora também viveu um atentado. Carol D'Artora, agora, semana passada, também ameaçada. Aniele Franco, depois que chega no ministério, já tinha um acúmulo de ameaças, mas também cresce. Tem uma frase que que a gente fala: o medo a gente até tem, mas a gente não usa. Infelizmente, eu não sei se desencorajados, mas receosos, eu espero e acho que sim, porque imagina você se colocar no lugar para lutar pela melhoria de um país, de uma população, pelo que você acredita, mas você viver ameaçada ou andando com segurança 24 horas por dia, porque as pessoas não compactuam com aquilo que você defende. Tem uma coisa que eu tenho dito desde que minha irmã foi assassinada, que o meu sonho era conseguir dialogar com pessoas que pensavam diferente de mim. Mas se essas pessoas chegassem até mim sem desrespeito, sem xingar, sem cuspirem na minha cara como cuspiram com a minha filha de 1 ano no colo. Então, assim, esse não é o país que a gente sonha. Não é o país que eu sonho para mim, para você, para as mulheres que estão nos ouvindo, para as pessoas negras e pobres que estão nos ouvindo. Então, o país que a gente sonha é de fato do diálogo. É o de fato que a gente tenha empatia, que a gente tenha mais respeito. É importante voltar a encorajar cada vez mais pessoas negras a estarem nesses espaços, mulheres também. Mas muitas de nós, quando chegamos aqui e sofremos ameaças, a gente repensa, assim, por que estamos aqui? Então, se não for por uma missão coletiva, se não for por uma luta que a gente, a cada dia, levanta cedo, dorme tarde, tá em todos os espaços, né, lutando muito,
não vale a pena, porque tem uma parcela ainda da sociedade que não respeita. E não é a liberdade de expressão que a oposição tanto fala. Não é sobre isso. É a liberdade de expressão, sim, mas a liberdade de expressão com respeito, com caráter, com valores, que não incite ódio, que não incite cada vez mais ou que zombe de uma mulher que é assassinada, de uma mulher que é violentada. Então, eu espero que a gente possa, sim, a partir desse cenário que a gente tem em 2024, pensar e fortalecer cada vez mais pessoas negras, pessoas que vêm da base, pessoas que sabem o que é estar do outro lado, a estarem e permanecerem nesses espaços de poder. É isso, tomara, ministra. Vamos então a Petrolina, lá em Pernambuco, Rádio Ponte FM. Maico Galvão, bem-vindo. Olá, gente, bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, ministra Aniele. Bom dia, colegas da imprensa. Estamos aqui acompanhando. E vamos lá, ministra. O tema da redação do Enem, ele destacou os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. E na próxima sexta, no Recife, capital do nosso estado, acontece a solenidade de adesão ao Plano Juventude Negra Viva. Como o Ministério tem buscado avançar em políticas públicas para essa juventude ter acesso a direitos garantidos? E uma segunda pergunta, emendando, segundo o IBGE, Pernambuco ele é o 5º estado com a maior população quilombola do Brasil. E aqui no sertão do estado, onde estamos localizados, mais precisamente no Vale do São Francisco, nós temos os municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Lagoa Grande, por exemplo, que possuem comunidades quilombolas. A ministra tem ciência das necessidades dessas comunidades e como o Ministério pode, de alguma forma, fortalecer a cultura local. Maico, obrigada pela sua pergunta. Um abraço a todo o povo de Pernambuco. Minha madrinha e meu padrinho são daí, de Afogados. Eu vou estar aí também na sexta-feira, no Hack and Play. Mas eu queria mandar um super beijo para os meus primos, para minha madrinha e meu padrinho também, que disseram que estariam nos assistindo e nos ouvindo. Então, vamos lá, né? Primeiro, sim, eu acho que a parte do Enem, né, que traz ali todos esses desafios, que são muitos, né? E uma parte desse desafio é, sem dúvida nenhuma, a população jovem desse país, né? Então, o Juventude Negra Viva, Michael, ele não é um programa, uma política que visa somente algo, lançou em março, vai acabar agora. Não, não é isso. Ele é um programa robusto, com 18 ministérios e que a gente está ali concentrando até o final da gestão em todas as adesões dos estados, dos municípios, mas trazendo ali, né, a visibilidade que precisa ter que falar de juventude negra viva no nosso país, eu repito, falar de juventude negra viva no nosso país não é somente falar de violência. A nossa juventude, ela não pode estar ali somente estampada nas capas dos jornais, nas rádios, falando sobre violência. É a valorização desses jovens. Para que esses jovens se mantenham vivos, eles precisam estar na escola, eles precisam ter emprego, eles precisam ter saúde, eles precisam ter o que comer. Então, eles precisam ter esse acesso. Por isso que o Juventude Negra Viva, que eu tenho muito orgulho e muito carinho, né, pelo que está sendo feito, pelo que está sendo montado, orgulhosamente, foi lançado na Ceilândia, que é a maior favela desse país, aqui com a presença do presidente Lula, feito em colaboração com todos os outros ministérios que nos apoiaram, e essa adesão de Pernambuco também me enche de orgulho, porque a gente sabe onde a gente precisa chegar e a gente sabe o que precisa ser feito. Então, a gente precisa chegar. E a gente sabe o que precisa ser feito. Então, mesmo sendo um trabalho a tantas mãos, mesmo sendo um trabalho que vai levar aí ainda alguns meses, né, à frente, né, desde março até aí para o caminho do final da nossa gestão, a gente precisa fortalecer. Mas eu queria só frisar um pouco que Juventude Negra Viva e todas as adesões não diz respeito somente à violência, diz respeito a todo esse conjunto de ações que nós precisamos ter e fortalecer cada vez mais, mas também contar com as parcerias dos estados e dos municípios para que colhem conosco nessa ação e que a gente possa deixar esse legado fortalecido
fortalecido, direcionado aos jovens. Sim, a gente foi a Pernambuco, né? Quando a gente fala a gente, o Ministério rodou o país no ano passado e nesse ano, então eu até falei um pouquinho também sobre isso para o Franklin agora, né, anteriormente, mas para dizer que o Aquilomba Brasil, junto com os programas locais, né, que é o PNGTAC, chegou a várias regiões desse país e vai seguir chegando também, né? O fortalecimento de quilombos é uma prioridade do nosso presidente e assim também é uma prioridade dentro do nosso ministério com o nosso secretário Ronaldo, que é um quilombola, né? Aquela velha frase, né? Quem sabe da favela é o favelado, quem sabe do quilombo é o quilombola. Então nada melhor do que ter alguém à frente dessa pauta também conosco. A senhora falou aí do lançamento do programa Juventude Negra Viva na maior favela do Brasil, que na verdade, é o Sol Nascente, né? Que fica ali nas proximidades. E que fica na Ceilândia. Exatamente, nas proximidades ali. Vamos em frente, ministra. Vamos aqui para... Agora nós vamos a Belém do Pará. Vamos à Rádio Liberal, porque o Rodolfo Souza já está a postos lá. Bom dia para você, Rodolfo. Oi, Karine, bom dia para você, bom dia para a ministra Aniele, bom dia para os colegas e para quem está nos acompanhando. Ministra, ano que vem, não é, os olhos do mundo estarão voltados, já estão voltados para Belém devido à COP30 que a gente vai ter. E a gente tem, muitos não sabem, mas uma população quilombola, até voltando desse tema que é muito importante, a gente teve pela primeira vez no censo de 2022 estudos de fato voltados para as comunidades quilombolas. Eu fui coordenador de área aqui no Pará também do censo, aqui no nosso estado, e o que a gente sente falta estando próximo dos quilombolas, é que muita gente olha para a Amazônia, mas esquece dessa população negra que a gente tem aqui dentro do nosso território nacional e principalmente na Amazônia. Eu queria que você falasse a respeito desse tema, como que serão tratados esses assuntos dos quilombolas e da população negra amazônica na COP30 e quais as ações, ministra, a âmbito nacional que estão sendo voltadas aqui para a nossa região como um toda e sobre as particularidades, né, os acertos que têm que ser feitos devido às características de cada região aqui do Brasil. Muito obrigado, ministra. Bom dia, Rodolfo. Obrigada pela sua pergunta. Essa é uma pauta que a gente tem trabalhado muito em conjunto, né, com a MMA também e também com a Soninha lá no Povos Indígenas, porque o nosso ministério tem participado das COPs desde o primeiro ano de gestão, visando cada particularidade, cada região. Isso é essencial. A gente acabou de voltar agora da Colômbia, né, na COP16, ali na COP da Biodiversidade, trazendo o reconhecimento, né, desses povos afrodescendentes como agentes de conservação do nosso planeta. A nossa equipe do Ministério estará na COP29 e, sem dúvida nenhuma, se Deus quiser, estaremos todos, como você falou, os olhos estarão voltados, né, do mundo inteiro para Belém, mas estaremos também com as nossas entregas. Desde o começo da gestão, nós estivemos aí, nós participamos dos diálogos amazônicos também, né, que aconteceu no ano passado, visitando a campo, né, indo a campo, conversando com os quilombolas, e eu ainda não tenho todos os detalhes para lhe passar, mas esse Novembro Negro, uma das nossas entregas principais é um edital de 30 milhões com BNDES focado especificamente para quilombos da Amazônia. Em breve a gente vai estar passando os detalhes, mas eu queria deixar isso aqui para você, já que estamos ao vivo aí também na sua rádio Primeira Mão, quentinho, para que a gente possa já deixar a ciência que todo o governo federal focado para a COP30, mas também, né, preparando ali, eu diria, esse terreno de como queremos chegar nesse novembro, que falta um ano só, né, que passa rápido para a gente ter entregas. Desde o início, tanto o Ronaldo, que é o secretário, quanto a diretora Paula, a diretora Lúcia, que tem nos acompanhado, desde povos de terreiro, né, pensar também ali essa política que envolve e engloba esses quilombolas especificamente, como fortalecer. Tem os editais também que passaram por aí, como o edital Mandida de Ogum, que tinham pessoas também da própria região que foram contempladas, né, visando esse fortalecimento cultural, visando entender, né, cada percalço, cada problema, cada particularidade que precisa ser acatado, mas também solucionado.
Ministra, vamos então agora à Feira de Santana, na Bahia. Rádio Sociedade News. Dilton Coutinho nos mandou uma pergunta. Vamos ouvir. Olha, aqui quem fala é Dilton Coutinho, programa Acorda Cidade, na Rádio Sociedade News, Feira de Santana, Bahia. Ministra, muitos jovens têm perdido a vida, jovens negros, não é, têm perdido a vida para essa violência que assola o Brasil. Feira de Santana, Bahia, esse assunto não é diferente, são vários casos. Aproveitando o Novembro Negro, o que o governo tem feito para combater e melhorar a vida desses jovens negros em todo o Brasil? Obrigada, Dito, pela sua pergunta. Um prazer também estar falando com você. Bom, muitas coisas, né? Nós temos, desde o início da gestão, pensado ali qual seria a nossa prioridade, qual seria o nosso foco principal e por onde começaríamos, né? De novo, assim, trazendo um pouco aqui o Juventude Negra Viva, quando nós pensamos em restabelecer, reformular, ressignificar esse programa, ele não era somente sobre violência, né? Ele era, sim, pautando letalidade, fosse com as câmeras nos uniformes dos policiais, mas fosse também pensar esporte, educação, saúde, lazer, cultura, né? E pensar cada vez mais como podemos fazer para que esses jovens sigam empregados, né? Desde 2020 a 2022, infelizmente, nós tivemos uma crescente no nosso país, né, de jovens, principalmente meninos jovens negros, onde tiveram ali alguns problemas de saúde mental, né, sendo desencorajados, visto que passamos de uma pandemia, como sobreviver àquilo. Então, um ponto central que nós pedimos à ministra Anísia, que graças a Deus foi atendido prontamente, era esse foco também na saúde mental da população negra e visar outros pontos importantes também pertinentes a isso. Então, desde o início, mesmo o Ministério da Igualdade Racial, sendo esse ministério, né, que é ali o protagonista falando da população negra, a gente não faz nada sozinho, né? Como em todo lugar da nossa vida, não é só na gestão de um governo, mas em todos os espaços possíveis, a gente precisa fazer transversalmente. Então, seja com programas de mães e familiares vítimas de violência, como nós lançamos no Rio de Janeiro, seja com Juventude Negra Viva, seja com os editais para fortalecer cada vez mais em universidades, seja também nos próprios quilombos, com os editais, economia dos saberes. Mas um outro ponto que eu tenho muito orgulho de falar, que a gente ainda não tinha abordado aqui, Dilton, que é um edital, um investimento com o Ministério do Desenvolvimento Social focado no combate à fome. Essa pauta que é tão séria e significativa para o nosso presidente Lula, e todas as pessoas ali do time do presidente também vão junto com ele, fazendo e pensando nessa melhoria. Então, passa por vários fatores, né? Eu queria aqui só elencar alguns para vocês, para a gente também não tomar tanto tempo do programa, mas dizer que em todas as áreas, esporte também, né? Karine iniciou aqui falando do Vini Júnior, então pensando no fortalecimento dentro do esporte, em várias etapas nós temos trabalhado para conscientização, primeiro de tudo, né? É muito importante isso, embora algumas pessoas achem que não, é muito importante cada vez mais conscientizarmos que nenhum corpo negro, nenhum trabalhador, como infelizmente aconteceu no Rio de Janeiro, dentro de um ônibus e tomar um tiro de bala perdida e ser assassinado voltando do trabalho, merece ser tombado. Então, por isso que a gente tem feito um trabalho transversal em conjunto nesse governo. Ministra falou agora, então, desse investimento no combate à fome e à pobreza. Esse investimento é de 330 milhões de reais e tem como foco mulheres pobres e negras. Ministra, agora é a hora que a gente liga o turbo. Vamos literalmente ligar o turbo, porque a gente vai tentar fazer mais uma rodada aqui. Então, vou pedir aos colegas que façam perguntas rápidas, respostas rápidas. Vamos embora. Priscila Mazenotti, Rádio Nacional. Ministra, você está falando aí das ações, né, do Ministério, mas eu queria que você desse uma orientação básica para a pessoa que está ouvindo a gente, que eventualmente é vítima aí de algum caso de racismo ou de violência. O Ministério tem algum programa de acolhimento? Dá o passo a passo para a gente. A pessoa que é vítima, onde que ela vai, para onde que ela corre nesse momento?
Priscila, obrigada. É isso, né? A gente sabe que especificamente não temos ali uma delegacia que pauta ou que cuide somente dos casos de racismo, mas sim, agora, né, desde o ano passado tivemos ali a assinatura da Lei de Injúria Racial, então racismo é crime no nosso país, né? Então eu sugiro que procure rapidamente a delegacia mais próxima e preste queixa. Direto para a Rádio Metrópolis de Brasília, Gabriela Oliva. Ministra, a senhora mencionou que devido às violências sofridas, às vezes questiona sobre estar no cargo que ocupa, né? Muitas vezes esse sentimento toma o coração. Diante dos episódios de ameaças, também assédio, a questão da Marielle que mobilizou o Brasil, existe algo que a senhora ainda não conseguiu expressar? Sabemos que, como mulheres, a senhora, como uma mulher negra, muitas vezes guarda dores que são muito difíceis. A senhora sente que ainda há algo preso que gostaria de falar? Obrigada. Oi, Gabi. Não, acho que temos pautado diariamente, né, todas as formas de violência que infelizmente atingem todas as mulheres desse país. Eu tenho conseguido falar de tudo que preciso, né, inclusive não só falar, mas também pensar soluções. Eu acho que isso é o principal, né. Eu estava junto com a ministra Cida agora, na terça-feira ou na segunda, não me falha a memória, no Levante Feminista aqui em Brasília, com tantas mulheres que sobreviveram, tantas mulheres pensando soluções para qualquer tipo de violência que venhamos a passar, né? Então acho que a Cida tem sido a nossa capitã nesse tema, né? Nos conduzido aí perfeitamente, maravilhosamente bem, e a gente tem pautado, sim, tem feito programas e políticas públicas mediante a cada caso e a cada especificidade que apareça focado na violência contra a mulher. Angra dos Reis, Costa Azul, Tatiane Cardoso. Ministra, eu tive a oportunidade de entrevistar o seu pai na segunda-feira, o seu Antônio, foi uma entrevista belíssima. Eu queria que a senhora falasse rapidamente como enxerga o papel do Ministério na busca por justiça e reparação em casos de violência política, como aconteceu com Marielle Franco. Claro, Tati. Olha, desde o início, né, ainda no 8 de março de 2023, nós assinamos, né, junto com o Ministério das Mulheres, né, essa política voltada para, né, cada vez mais séria, porque precisa ser firme, né? Combater violência política no nosso país é algo muito sério e a gente precisa fortalecer essas pautas. Não é uma pauta minha que começa só em 2023, pelo contrário, desde 2018, quando assassinaram a minha irmã ali no corpo, tentaram também assassinar a reputação, a memória dela, e a gente tem lutado bravamente por isso. O Ministério é um dos atores, né, no combate à violência política, junto com o Ministério das Mulheres e tantos outros que têm nos apoiado. Mas a gente vai seguir firme, sim, cada vez mais, porque é inadmissível termos cada vez mais parlamentares ameaçados em nosso país. Acústica FM Camaquã, no Rio Grande do Sul, Rodrigo Vicente. Sem áudio, Rodrigo. Agora sim. Vamos lá. O feriado de 20 de novembro, ministra, como a gente pode, de fato, usar, né? Como essa data pode, de fato, favorecer para que a sociedade tenha consciência do quão importante as políticas afirmativas e a contribuição, enfim, à consciência negra como um todo. Obrigada, Rodrigo. Eu estou muito orgulhosa, porque esse também é um dos legados que deixaremos dessa gestão, né? O reconhecimento desse feriado nacional, ali, para mim, também é a comprovação da seriedade, né, nessa pauta. Então, eu espero que sim, que nas escolas, nos espaços de trabalho, em todos os locais desse país, as pessoas cada vez mais olhem para esse feriado que traz ali Zumbi e Dandara, que bravamente lutaram por nós, mas que olhem pensando, sim, como melhorarmos cada vez mais a vida da população negra nesse país. Não é só pelo feriado, é pelo simbolismo, é pela luta, é pela coletividade, é pelo que representa a pauta e a luta dos povos negros desse país. Olha que lindo, a gente está tão bonitinho que dá tempo ainda para voltar para Petrolina. Rádio Ponte FM, Maico Galvão. Ministro, como o Ministério enxerga as comunidades tradicionais, principalmente as quilombolas, no interior de Pernambuco, e quais as próximas ações que o Ministério visa fomentar aqui para a região?
Maica, obrigada. A gente enxerga sempre com muito carinho, respeito e com muito cuidado acima de tudo, né? Não à toa temos a secretaria, mas para além disso, esse patrimônio cultural, ancestral. Não à toa tem os editais, não à toa tem a secretaria, não à toa também a gente tem ido a campo pautar. Eu tenho muito orgulho do que a gente tem conseguido fazer e trazer para cada comunidade quilombola. Ainda temos muito a avançar? Claro que sim, temos e continuaremos, mas a gente não vai fugir dessa luta também não. Para fechar a segunda rodada, Rodolfo Souza, Liberal Belém. Ministra, eu queria saber a respeito de uma parceria, se tem alguma parceria, se sim, como é que está sendo, junto do MEC, né, para termos uma educação para que os jovens consigam, para que a gente observe no futuro uma diminuição, né, e um assunto bem abordado nas escolas sobre a diminuição de temas voltados para o racismo, né, para que a gente para que o jovem brasileiro ele consiga entender a importância desse tema, para que a nossa sociedade, enfim, comece a superar essa questão que é bem complicada. Claro, Rodolfo, eu sou professora, né, desde meus 17 anos e eu sei a importância da educação nessa pauta e no combate ao racismo e no letrar da nossa sociedade, né? O MEC é, sem dúvida nenhuma, um ator super importante. Ali tem várias secretarias voltadas para isso, juntamente com o CAPES, com o CNPq, e o Ministério da Igualdade Racial tem entrado em campo junto com eles. Não à toa, quando ele pensa educação antirracista, educação quilombola, né, e chega a espaços onde, infelizmente, não estávamos chegando agora, nessa nova gestão do presidente Lula, é um retrato disso. Temos acompanhado de perto, temos vários editais focados na educação, porque eu sigo e seguirei sempre falando, a educação é a ferramenta mais poderosa que temos nesse país e quanto mais pudermos incentivar, como o presidente fala, né? Isso não é gasto, é investimento. Então, investir em educação nesse país é investir na igualdade racial. A partir da semana que vem, o Canal Gov vai se transferir. Boa parte do Canal Gov vai para o Rio de Janeiro, para o G20. Vamos ter entrevistas, programas especiais, telejornais, boletins. E aí, ministra, quero saber o que o Ministério da Igualdade Racial está levando para o G20 social, como foram as discussões e qual é o sentimento para ir lá para o seu estado defender aí a igualdade racial. Primeiro, não tem como a gente falar do G20 sem dizer a frase do nosso maior líder desse país, que é: o Brasil voltou a ser respeitado internacionalmente, né? Acho que não tem como a gente não ter esse prestígio. Então, foi um ano ali muito proveitoso, desde Conferência da Diáspora, União Africana, G20, todas as viagens que o presidente fez, que nós fizemos também para pautar cada vez mais esse reconhecimento internacional. E a gente chega ali no G20 social com a Aliança Global contra a Fome, a gente chega com mulheres que são chefes de lares do nosso país, que infelizmente ainda sofrem, né, ali com uma falta de segurança alimentar muito grande. Então, pautar a igualdade racial dentro do G20 é ali de suma importância para nós. ODS 18, né, que foi lançada, anunciada pelo presidente Lula lá na ONU, mas, acima de tudo, trazendo o combate à fome, trazendo Juventude Negra Viva, trazendo a importância de cada vez mais titularmos territórios quilombolas e garantirmos vida digna e moradia digna também para esses povos. Vou lembrar aqui, ministra, já que a gente falou durante a nossa entrevista sobre o manual sobre emendas parlamentares, vou mostrar aqui de novo, já está aí no nosso GC, o site do Ministério, gov.br/igualdade racial. Então, se você quiser já baixar online, está bem na capa do site, você já encontra, então, o manual sobre emendas parlamentares. Ministra Aniele, quero te dar todo o tempo aí para você fazer suas considerações finais. Quero te agradecer, feliz de receber você aqui mais uma vez. Imagina, Karine, sempre uma honra. Muito obrigada por estarmos juntas mais uma vez. Obrigada a todo mundo que está aqui no estúdio. Obrigada a todas as pessoas que participaram também conosco, de todas as rádios. Mandar um abraço para todos os estados que estavam conosco aqui também. Novembro é, sim, um mês super importante. Novembro Negro é onde a gente tem ali, né, a oportunidade de ressignificar, de reforçar essas pautas, mas a nossa luta, ela é diária, né? A nossa luta, ela é
todos os dias visando a melhoria de vida para o nosso povo. Nós temos trabalhado com muita seriedade. Eu costumo dizer e comparar que não é tão simples quanto, vamos recriar uma ponte, né? Uma passarela caiu, vamos construir de novo. Não é tão simples assim, mas requer, sim, muitos valores, muito caráter, muito afinco, muita responsabilidade, e eu tenho muito orgulho de tudo que a gente tem feito até aqui. Eu tenho cada vez mais acreditado, sabe, na importância de termos uma igualdade racial nesse país, de diversificarmos cada vez mais esses espaços, mas, acima de tudo, reconhecer a importância do nosso presidente, reconhecer a recriação. São 2 anos de gestão de um ministério que era uma secretaria, então a gente tem caminhado cada vez mais para um futuro de um projeto político de país que a gente acredita e que a gente defenda. Sucesso na sua missão, tá? Obrigada de novo por ter vindo. Venha sempre, que quiser, que puder. A gente vai estar aqui esperando de braços abertos a sua presença. Quero agradecer também a todos os colegas que me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministra de hoje. Espero revê-los numa próxima oportunidade. Na semana que vem não teremos o programa porque estaremos no G20, mas teremos muitas novidades por lá. Quem fez os trabalhos técnicos hoje pela rádio foi ele, Reinaldo dos Santos. Aliás, amanhã, eu tô aqui meio viajando, porque hoje ainda é quarta-feira, amanhã é quinta, e nós teremos uma outra edição do Bom Dia Ministro com o ministro Márcio Macedo. E aí vamos falar bastante sobre o G20 social. Então a semana não acabou, eu tô me antecipando, já tô ansiosa. Mas então a gente se vê amanhã às 8 da manhã com o ministro Márcio Macedo. Quero agradecer então de novo aos colegas que estiveram aqui, espero revê-los